A antiga aliança você começaria a ler no dia 21/4 e terminaria no dia 29/6. 70 dias lendo com todo o conforto do mundo. A aliança renovada a partir do dia 30/6, ou seja, no dia seguinte, até o dia 20/7, ou seja, do 21/4 a 20/7 dão 91 dias. Você consegue ler a Bíblia 4 vezes de uma forma muito calma, tá? Porque seriam 4 ciclos de 91 dias. 4 ciclos de 91 dias, gente, dá para ler a Bíblia inteira 4 vezes em um ano, tá? 4 vezes em um ano. Eu não posso ser mais claro do que isso. Então vamos lá, gente. Hoje vai ser um formato diferente de vídeo. Eu abri um arquivo aqui interessante. Como a gente está nessa pegada de... Eu vou falar às vezes aqui, olhando para cá, e às vezes eu vou falar olhando para lá. Como a gente está... Eu não tenho roteiro hoje também, tá? Como a gente está na pegada de manuscritologia bíblica e a gente está na pegada ministerial também, eu queria mostrar para vocês na prática como é que eu faço de vez em quando eu quero dar uma lida geral na Bíblia, ou como eu quero mostrar, orientar algumas pessoas que são próximas a darem uma lida na Bíblia. Então eu fiz um arquivo aqui em Excel para me ajudar a fazer as contas disso, né? E desde então eu uso esse arquivo. Eu estou aqui com algumas versões desse cânon que a gente conhece como cânon, né? A gente não usa os livros de Enoque, nem o livro de Jassá, nem o livro de Jubileus e nem alguns outros apócrifos também que a gente pode estar dando uma lidinha para pegar algum detalhe ali, desde que ela não contraria a própria escritura, tá? O que as três testemunhas consideram como uma escritura sagrada. Então eu peguei aqui um arquivo. Busquem sempre olhar para o ponteiro do mouse aqui, porque aí a gente consegue conversar falando sobre a mesma coisa, entendimento aqui, entender da mesma forma. Vamos lá. Aí eu peguei todos os 66 livros que a maioria das testemunhas consideram como inspirados e eu organizei eles de uma forma diferente aqui. Talvez seja uma forma que muita gente não tenha tido oportunidade ainda de ver. Eu organizei esses livros de uma forma cronológica, mas não como eu quero, como eu imagino que seja a forma cronológica. Mas eu tenho uma versão desses dois rapazes aqui, desses dois homens aqui, do Kisse e do Klassen. E essas versões são muito interessantes. Por quê? São dois autores que que elaboraram uma mesma obra, né, em conjunto, mas que têm opiniões diferentes, mas que fecharam essa obra e que publicaram essa obra, tornaram essa obra pública. Então o que acontece? Segundo o Kisse e o Klassen, a Bíblia, ela lida de uma forma cronológica, ela tem algumas diferenças em relação ao cânon, por exemplo, protestante, né? O cânon protestante coloca o livro de Gênesis como o primeiro livro, e todos os outros também, o Taná, o Códex de Leningrado, a Stuttgartense, que é um texto crítico dos manuscritos hebraicos, e a própria Bíblia de ordem cronológica. Entretanto, a primeira grande referência textual, né, o primeiro texto corrido que você encontra quando você está lendo uma ordem cronológica, geralmente é a inserção em Jó, ali próximo ao capítulo 11 de Gênesis. Então, em Gênesis 11, começaria Jó. E aí uma versão, por exemplo, do Kisse e do Klassen, eles divergem. Um deles coloca Jó lá onde realmente lá perto dos livros de sabedoria. Colocam a data da escrita do livro de Jó, ou então dos acontecimentos, na verdade, que tangiam o livro de Jó. E o outro coloca Jó como sendo um cidadão da cidade de Uz. Não Ur dos caldeus, mas Uz. Porque Uz foi um personagem ali citado perto de Gênesis 10, Gênesis 11 e Gênesis 12. Então, possivelmente houve uma cidade fundada pelos descendentes, ou por Uz, ou pelos descendentes de Uz. E Jó vivia nessa cidade, né? Pode ser que sejam cidades diferentes também. Então, um dos autores acredita que não é a mesma referência, né? Que Uz é um personagem e a cidade de Uz foi criada por outro motivo, já que a língua hebraica ela tem alguns nuances que tangem a nomes têm significados. E aí, esses nomes que têm significados podem ter gerado
dois cenários, um personagem histórico e uma cidade, mas que não necessariamente eles tenham essa ligação. Então, um desses autores acredita que Jó não venha logo aqui no capítulo 11 de Gênesis, e o outro fala, cara, não tem referência nenhuma, então é uma possibilidade que a cidade de Uz tenha sido ou criada pelo próprio Uz ou pelos descendentes de Uz, então sim, tem alguma ligação. De qualquer forma, eu acredito também nessa fala de que a cidade de Uz tem ligação com o personagem Uz, tá? Porque quando é citado uma ou duas vezes na Bíblia, geralmente a gente associa uma coisa a outra. O grande objetivo desse arquivo, que ele é um arquivo aqui na ponta do mouse, é um arquivo de leitura bíblica. E eu estou numa tabela aqui de leitura da leitura bíblica em 91 dias. Eu vou explicar por que esse 91 dias. Tá? Baseado na quantidade de palavras que esses livros todos têm. Beleza? Então vamos lá. No livro de Gênesis, que é considerado realmente o primeiro por todos esses códex, vamos botar assim, de todos esses textos fechados aqui, incluindo o cânon protestante, ele tem, a abreviação dele é Gênesis, ele tem 50 capítulos, 1533 versículos, tá? Isso é um número muito aproximado, pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos. E segundo, a Almeida Corrigida e Fiel, que seria uma versão, já que a gente está falando de manuscritologia, não tem como deixar de falar sobre isso. Seria uma versão ok para se ler nos dias de hoje. Tem aqui no Brasil, né, em português, tem duas versões que eu acho muito mais interessantes do que a Almeida Corrigida e Fiel. Uma delas é a versão do verdadeiro nome, tá? E aí, essa edição verdadeiro nome, ela traz algumas ela traz alguma referência à manuscritologia bíblica, como por exemplo, não atribuir somente ao Códex de Leningrado, aqui no ponteiro do mouse, não só atribuir ao Códex de Leningrado, ou não só atribuir a distribuição da Taná como as únicas fontes de textos hebraicos. Eles ainda olham as traduções gregas, a Septuaginta, o latim, em algumas partes. Entretanto, o diferencial dela é que ela faz uma análise crítica também, ou procurando observar também escritos aramaicos. Então, eu acredito que, por mais que a Almeida Corrigida e Fiel seja uma versão muito popular e muito interessante de se ler, ela ainda tem algumas inserções que a gente pode considerar como inserções romanas, né? Como, por exemplo, batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E aí a gente tem algumas outras referências que sabem que o batismo é em nome apenas do Filho, né? E o Filho é uma manifestação do Pai. E aí a gente entra em outro assunto, né? Então, resumindo, como eu comentei no vídeo passado, pode ser que não seja aquela citação ide e faça discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não souber o que eu estou falando tem que assistir os 2 últimos vídeos. E aí, você tendo essa Almeida Corrigida e Fiel na mão, ela traz algumas inserções romanas que, por exemplo, a edição Verdadeiro Nome, ela não traz, tá? E aqui eu estou fazendo propaganda gratuita, viu? Porque eu sei que você é um cara que merece. Então, a Almeida Corrigida e Fiel seria uma versão interessante para se ler, e a Verdadeiro Nome também. Entretanto, a edição Verdadeiro Nome, ela faz inserções de palavras em hebraico, incluindo alguns nomes também. Então, se está escrito lá, você quer dizer, o Espírito de Deus parava sobre as águas, ele vai estar lá, e o Rua de Deus parava sobre a face das maim, né, das águas. E aí fica uma leitura um pouco mais difícil de ler. Então eu ainda acredito que a Almeida Corrigida e Fiel, para uma versão portuguesa, seja uma versão ok para se ler. Entretanto, a Almeida Corrigida e Fiel tem inserções romanas, feitas ali, né, ou pela Igreja Católica, ou por influências romanistas, de que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que, por exemplo, isso no Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, por exemplo, eles colocam, baseado aqui na Taná, eles não colocam o início de mês, eles colocam lua nova, como eles seguem o calendário lunisolar, como eles mesmos admitem, como a gente também já conversou na outra série sobre qual é o verdadeiro nome de Deus, que é a série anterior a essa sobre manuscritologia bíblica. Eles acreditam que os meses são lunares, né? E eles fazem ali alguns cálculos e veem que
Na verdade, os meses são lunisolares, eles dão uma interpolada nesses dois calendários aí para criar o calendário deles. E aí eu venho batendo nessa tecla de que a palavra que está escrito lá, que seria Hadish, não seria lua nova, mas seria novo mês, tá? E aí, baseado então nessas inserções gregas e romanas, eu acredito, e nessas inserções também judaicas, judaístas, né, da religião judaica, eu acredito que a versão verdadeiro nome seja a versão mais interessante para se ler, tá? Junto ali com a versão do David Stern, mas David Stern ainda tem algumas pontuações ali também a serem feitas também. Entretanto, são versões populares, você pode comprar as duas, mas as versões da Almeida Corrigida Fiel, da King James, as versões da João Ferreira de Almeida também dá para você começar a ler a Bíblia. Então, como nosso assunto tem sido manuscritologia, eu precisava falar um pouquinho sobre isso. Mas então, vamos lá, baseado nas palavras da Almeida Corrigida Fiel, numa contagem de palavras por versículo, daria mais ou menos 23 palavras a cada versículo, tá? A cada vez, Gênesis 1:1, ela tem 23 palavras? Não tem, tem 7 só. Mas de todo o Gênesis, mais ou menos 23 palavras por versículo é a média. Então, dessas 34 mil palavras de Gênesis, você conseguiria ler ali lendo uma palavra por segundo, mais ou menos, né? Seria assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, ninguém lê assim, né? Em hebraico são 7 palavras, porque o céu e a terra estão juntos, né? Então seria Hoshmin, né? E Hart. E aí você tem nas versões portuguesas o artigo definido, os céus e a terra, como 4 palavras, os céus, as terras, a terra. Tá? Então, usando a versão Ferreira de Almeida, lendo desse modo muito lento, você terminaria de ler Gênesis em 8 horas. E esse modo muito lento é uma velocidade que você consegue, você não vai ler lento assim, mas você consegue raciocinar, você consegue fazer uma pausa para tomar uma água. Então, em cerca de 8 horas, você consegue ler os 50 capítulos de Gênesis com uma certa saúde. E aí, o que eu fiz aqui? Colocando um devocional de 2 horas por dia, né? Tem gente que faz um devocional de 1 hora por dia. Vamos colocar aqui, né? Buscar primeiro o rei. Então, 2 horas por dia, você leria Gênesis em 4 horas. Tá? Em 4 dias, perdão. E se você ler 1 hora por dia, você leria Gênesis em aproximadamente 8 dias. Então, colocando 2 horas por dia para você se dedicar às escrituras sagradas, em 4 dias você termina de ler. E aí você leria mais ou menos 13 capítulos por dia. Só que 13 vezes 4, se não me engano, dá 52. E Gênesis tem 50 capítulos. Então, no 4º dia, em vez de você ler 13 capítulos, você leria só 11. Tá? E aí, esse arquivo aqui eu criei desde o dia 19. Eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, mas tem dado errado por alguns motivos. E aí, então, vou colocar hoje é dia 21. Tá aqui, ó, na minha... Deixa eu tirar aqui, ó. Tá na telinha aqui, ó, embaixo. Dia 21 hoje, às meio-dia e 27. Então, vamos lá. Vamos supor que hoje à noite eu comece a ler as escrituras, tá? Então, em 4 dias, eu terminaria de ler o livro de Gênesis, tá? Somente o livro de Gênesis. E aí, em mais 2 dias, eu leria o livro de Jó. Aí entra aqui o meu comentário do vídeo de hoje. Ou eu paro Gênesis no capítulo 11 e leio os 42 capítulos de Jó, tá? E depois eu retomo a partir de Gênesis 12, a leitura de Gênesis. Então eu leria de Gênesis 1 a 11, depois eu leria todos os 42 capítulos de Jó e voltaria a partir de Gênesis 12 em diante a fazer a leitura. Aí eu tenho uma sugestão de quem for ler isso em ordem cronológica, baseado em que Jó está ali perto do capítulo 11 de Gênesis, de ler o livro de Jó inteiro, porque quando você for começar a ler Gênesis novamente, a partir do 11 ou a partir do 12, você leria Gênesis inteiro, depois você leria Êxodo inteiro, Levítico inteiro, Números inteiro, Deuteronômio inteiro, numa sequência,
né? E aí leria os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, né? Conforme o cânon protestante, né? Então você incluiria um 6º livro, que seria o livro de Jó. Só que no cânon protestante, Jó está lá em 18º, o que concorda com um dos dois. Eu não lembro se é o Kissen ou o Classen. Ele continua mantendo o livro lá atrás, mas na obra final deles em conjunto, eles colocaram como se fosse o 2º livro, tá? Mas eles sugerem inserções cronológicas por versículo e não por livros. Então, eu estou fazendo uma inserção por livro. Então, você leria Gênesis e Jó em cerca de 6 dias, ó. Em cerca de 6 dias. Que daria uma semana, né? Semana 1, vamos botar assim. Então, dividido em semana 1, 2, 3, 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, semana 9, semana 10, semana 11 e 12 e semana 13. Totalizando, então, 91 dias aqui, ó, de acordo com o meu cursor do mouse aqui. Beleza? E aí, o que acontece? Na primeira semana, seria, entre aspas, a semana 1, na verdade são 6 semanas. Eu leria Gênesis e Jó inteiro, com toda a calma e tranquilidade do mundo. Tem gente que vai ler mais rápido ou mais devagar. Uma leitura mais devagar faz com que seja uma leitura de reflexão e não uma leitura corrida, ler por ler apenas, tá? E aí, lendo Gênesis até o 11, depois Jó, depois voltamos de Gênesis 12 em diante, e aí sim, chegando em Êxodo, você conseguiria de Gênesis 12 até Gênesis 50, que é onde termina Gênesis, uma fluência para começar Êxodo, entendeu? E aí você leria Êxodo inteiro, os 40 capítulos, depois Levítico inteiro, os 40 capítulos. E aí sim, em 7 dias. Então a semana 2 seria, entre aspas, ali, na verdade, começaria no 7º dia da semana 1, entendeu? E aí usaria 7 dias para isso. Então usaria também na semana 2, do dia 1, do dia 1 ao dia 6 da semana 2. Então eu chamei isso aqui de semana 2, no geral. Tá? E aí na semana 3 você lê Números, Deuteronômio, normal também. E na semana 4, olha que legal, você começa já um novo tema. Numa nova semana você começa um novo tema. E aí por data, você, por exemplo, eu esqueci de falar, do dia 1 ao dia 26, dão exatamente 6 dias, né? Aí do dia 27 ao dia 3 do 5, dariam 7 dias, uma semana. Então você leria 2 livros por semana, que conforto. É muito confortável, né? Ler 2 livros por semana. Na semana 3 ali também você leria Números, Deuteronômio, e já na semana 4 você começaria ali, ó, Josué e Juízes, tá? E aí finalizaria com Ruth e Samuel, tá? O que dariam também 7 dias, beleza? Então você começaria no dia 11 e terminaria no dia 17. 2 dias para ler Josué é um tempo muito confortável, tá, gente? Parece, nossa, eu vou ler um livro inteiro em 2 dias, tá? Mas é um livro com apenas 24 capítulos. Isso é rápido, tá? Isso demora ali cerca de 2 horas, mas lendo numa velocidade muito lenta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Cara, é muito devagar. Então é muito rápido ler. Então começaria na semana 4 a ler Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Olha que interessante. Josué termina essa história aqui de Gênesis a Deuteronômio. Então ele conclui essa história. E Juízes abre uma nova história, tá? Juízes, Ruth e 1 Samuel contam parte de um período em que não havia reis em Israel. Então aí sim que 1 Samuel começa já essa parte de vinhos reinados. Então são livros que tratam aproximadamente sobre o mesmo tema. Aí na semana 5 você leria 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, na verdade 8 dias. Então você usaria a semana 5 inteira e mais o dia 7 da semana 4, lendo naquele modo bem lento, tranquilo, é muito confortável, tá? Você começaria no dia 18 do 5 e terminaria no dia 25 do 5, muito tranquilo, gente, é uma leitura muito lenta. E aí vem 1 Crônicas e 2 Crônicas na 6ª semana. Interessante a 6ª semana.
A sexta semana você vai ler basicamente toda a história de novo. Ó, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas. É uma revisão basicamente de tudo isso daqui. Ó. Muito legal. Então você já iria, seria a semana da revisão. Vamos botar assim, né? Dá até para dar um nome para as semanas aqui. Seria muito legal isso aí. Vou até botar aqui, semana da revisão. Semana da revisão. Revisão e início dos profetas. Muito legal, ó. Tive essa ideia aqui na hora. Deixa eu quebrar o texto aqui automaticamente. Entendeu? E aí, aqui, ó. A semana 1 seria Semana Torá, né? Semana aqui também. Semana Torá. E aí eu não sou besta nem nada, já faço um Ctrl+C, Ctrl+V aqui que eu não nasci ontem. Semana Torá. E aí, ó, Semana de Israel sem rei, sei lá, sem reis, né? E aí finalizaria isso e veriam, aí começaria o livro dos reis, né? Semana dos reis, viu? Muito legal. Aí, como a Bíblia em ordem cronológica é uma sugestão de leitura por causa dos acontecimentos históricos, para a gente entender melhor, porque, por exemplo, no cânon, já que a gente está falando de manuscritologia, né, no cânon de protestante, Obadias vem lá no fim, ó, vem lá quase no fim do Antigo Testamento, é o 31º livro, mas na ordem cronológica, Obadias é citado ali em cerca de 2 Crônicas 21. Olha que legal. E aí vem Joel em 2 Crônicas 24, Oséias 2 Crônicas 25, Jonas 2 Crônicas 26. Tá? E aí Amós vem depois de Jonas. Então seria uma semana aqui de iniciação dos profetas. Olha que interessante, não tem nenhum profeta grande aqui. Ó. Não tem Isaías, não tem Jeremias, não tem Daniel, e não tem Ezequiel, e não tem nenhum outro profeta grande, mas alguns profetas pequenos levantados em meio a essa parte cronológica, né? Por exemplo, Salomão morre aqui em 1 Reis, né? E dali para frente Israel começa a ser dividido. Essa história é contada em 1 e 2 Reis, é revisada em Crônicas, tá? Mas Crônicas também revisa daqui tudo para cima também. Muito interessante os livros de Crônicas, seria até livros para se ler de uma forma rápida, assim, para entender do que a Bíblia fala até 2 Reis, né? Não só até 2 Reis, né? Vamos ver aqui, por exemplo, ó, Jeremias é citado, ó, Isaías é citado em 2 Crônica 27, então usei esse livro de 2 Crônicas como uma referência cronológica. Na verdade, os autores, né, usaram como referência. Eu usei como referência cronológica baseado na estipulação histórica dos autores, né? E eu respeito a opinião dos efraimitas também, tá, meus irmãos judeus? E aí, Miqueias vem exatamente depois de Isaías, e aí tem Naum, profeta Naum, 2 Crônicas 33, Jeremias, 2 Crônicas 34, e aí vem uma coisa legal aqui, ó, Sofonias. Sofonias vem em Jeremias 3, só que Jeremias tem 52 capítulos só. Então você pode, de uma forma muito sucinta, chegar em Jeremias 3 e ler Sofonias, que são 3 capítulos curtinhos, e voltar para Jeremias, beleza? E você encerra a semana 7, entendeu? Só que Jeremias são 4 dias para ler, ó, entendeu? No total aqui, de Miqueias a Sofonias, são 5 dias de leitura. São 5 dias de leitura, tá? E Jeremias aqui, são 8 horas para ler Jeremias, não dão 4 dias. Você pode ler Jeremias de 1 a 3, ler Sofonias curtinho e voltar para Jeremias, igual foi feito aqui em cima com Jó. Entendeu? No caso aqui de Obadias, por exemplo, ele vem depois de 2 Crônicas 21, mas você não precisa parar 2 Crônicas 21 para ler Obadias, mas também pode.
Ó, 2 Crônicas são 36. Você para no capítulo 21 de 2 Crônicas, lê Obadias, mas aí que é a confusão, porque você teria que ler Joel 3, aí vai ler 2 Crônicas até o 24, depois ler 3 de Joel, depois 2 Crônicas, aí 2 Crônicas 24, 2 Crônicas 25, e você vai ler 14 capítulos de Oséias, ó, então ficou um pouco mais pesado. Então aqui é uma possibilidade de você ler 2 Crônicas inteiro, depois você lê Obadias, Joel, Oséias, Jonas e Amós. Então eu estou dando opções aqui para vocês e cada um vai decidir como faz da melhor forma possível. Isso aqui é só um vídeo, já que a gente está falando de manuscritologia, né? Já vamos chegar aqui aos códex aqui daqui a pouquinho, tá? Então vai lá e continua lá, Jeremias, 2 Crônicas 34, Sofonias em Jeremias 3. Então você pode parar em Jeremias 3 e ler Sofonias, que é curtinho, depois você volta e termina de ler Jeremias do 4 ao 52, terminando de ler Jeremias. E aí termina a semana 7. Na semana 8, gente, me perdoe pelo improviso aqui, eu estou tentando usar um software e eu estou aqui numa bagunça mental porque eu estou sem roteiro nenhum. Tá? E eu gosto de bater papo com as pessoas. Mas para fazer um vídeo mais institucional assim, eu prefiro com um roteirozinho. Eu estou sem roteiro hoje, então estou batendo papo aqui legal com vocês. Ezequiel 31, Ezequiel vem em Jeremias 31. E olha Jeremias onde está, aqui, ó. Tá? Então, beleza, já li Jeremias inteiro, já li Sofonias inteiro. Então, eu não vou parar em Jeremias 31 para ler 48 capítulos de Ezequiel, que também dão 8 horas de leitura. Eu vou ler Jeremias, Sofonias, depois eu leio Ezequiel. Começa Ezequiel na semana 8, entendeu? E aí, ó, vem Lamentações, que termina depois de Jeremias. Como Sofonias e Ezequiel começam antes de Jeremias, eu posso ler Lamentações junto com Jeremias? Posso, já que Jeremias também escreveu Lamentações. Mas aconteceram coisas aqui, ó. Inclusive em Ezequiel aconteceu muita coisa antes das Lamentações. Afinal, Ezequiel é um profeta dos grandes, tá? 8 horas, 4 dias só para ler Ezequiel. Igual Gênesis também são 4 dias para ler. Tá? Mas lendo muito devagarzinho e com tranquilidade. Então aconteceram coisas aqui entre Jeremias e Lamentações, que são 2 livros atribuídos a Jeremias, tá? Então, você lendo aqui na semana 8, Ezequiel tranquilo, você vai ler Lamentações e vai relembrar de algumas coisas que Jeremias falou, tá? Você, depois em 2 Crônicas, ó, Jeremias, 2 Crônicas 34, agora 2 Crônicas 35, Abacuque, tá? Depois de Abacuque, Daniel, depois Esdras, que é 2 Crônicas 36, continuando usando 2 Crônicas como linha cronológica. Aí, beleza, termina de ler Esdras. Termina todo, são 10 capítulos, termina todo, tá? Começa na semana 9, Ageu. Você pode ler 2 Esdras até o 4, depois ler Ageu e depois voltar para 2 Esdras? Pode, mas você vai misturar a semana 8 com a semana 9 para quê? Lê Esdras inteiro, depois você lê Ageu, entendeu? Não são textos em si ultra dependentes, né? Talvez Esdras e Neemias sejam textos mais dependentes. Agora, entre Esdras e Neemias aconteceram coisas também, ó. Aconteceram algumas coisinhas, ó. A história de Esther inteira, tá? E as profecias de Zacarias inteira estão entre Esdras e Neemias. Então vale a pena dar uma olhada. Depois, quando eu voltar para Neemias, você vai lembrar das coisas de Esdras, né? Porque são livros que são, assim como Lamentações e Jeremias, né? São livros que têm alguma similaridade, Esdras e Neemias também. Alguns deles se citam. Depois você leria Malaquias, que vem exatamente depois de Neemias, tudo isso segundo o Kiss e o Classen, tá? Aí, o Malaquias encerraria o Antigo Testamento. Aí, quais são as diferenças aqui na ordem dos códex, né? Vamos começar pelo códex, vamos começar pela Taná, né? Que eles dizem usar o códex de Alepo, tá? Esdras e Neemias, para o códex para Taná é o mesmo livro, é o 34º livro. Para o códex de Leningrado também é o mesmo livro, por isso que eles têm similaridades, entendeu? E eles são os últimos livros, tá? Aí você vê aqui, por exemplo, também nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, tanto na Taná quanto do Códex de Leningrado, são livros juntos, ó, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas.
Só que olha a diferença entre a Taná, coloca Crônicas lá no final como uma revisão de tudo, entendeu? Muito legal também, não tem problema nenhum você ler Crônicas no final, e os nossos irmãos judeus leem Crônicas lá no final. O Códex de Leningrado já atribui esses livros como o 25º livro, então seria mais ou menos aqui assim, ó. Depois de Malaquias você leria as Crônicas, né? Então Crônicas também viria aproximadamente lá no final. Aí, a minha sugestão de leitura em ordem cronológica é para desfazer essa bagunça e essas divergências entre o Códex entre a Taná, do Códex de Alepo, e o Códex de Leningrado, tá? E a Stuttgartense é um texto crítico dos dois e de mais outros também. Então a Stuttgartense ela resolve essas coisas. Por exemplo, a Stuttgartense realmente colocou 1ª e 2ª Crônicas no final, o que converge com a Taná, né? Vamos botar assim, a grosso modo, o Códex de Alepo. Então você pode fazer uma leitura de Crônicas lá no final. Eu usei Crônicas aqui como forma de ordem cronológica. O Classen colocou 1ª e 2ª Crônicas espalhada na Bíblia inteira. Então uma sugestão minha seria colocar realmente aqui depois de 2ª Reis, que aí você faria uma leitura de revisão aqui e ainda daria iniciação aos profetas, início dos profetas. Beleza, legal. Aí, beleza, terminou de ler Malaquias e tudo mais, você entraria nos livros de sabedoria. Aí nos livros de sabedoria, eu estou fazendo uma outra tabela aqui que eu nem comecei, na verdade. A Bíblia cronológica colocou o Salmo 90 como tendo se escrito ali próximo a 1 Deuteronômio capítulo 1, 46. Então, por exemplo, o Salmo 90, que seria o primeiro salmo, estaria aqui em cima. Estaria aqui em cima em Deuteronômio. Entendeu? Então, esses livros de escritas, de sabedoria, eles estão espalhados aqui em todos os outros livros. Então você pode ler eles no final, entendeu? Que é muito interessante você pegar uma pegada de sabedoria. Agora que você já conhece toda a história do Antigo Testamento, você pega só os livros de sabedoria e fala, cara, que legal, cara. Realmente aquilo que o cara falou tal condiz com a nossa realidade dos dias de hoje, faz sentido de aplicação prática. E aí terminaria o Antigo Testamento mais ou menos no dia 29 de junho. Gente, estamos falando em 2 meses. Tá? A gente está no dia 21 de abril hoje, né? E aí, continuando, você leria também a Aliança Renovada, o Novo Testamento. Deixa eu abrir o Novo Testamento aqui numa página só. Vamos lá. Aí, outros livros também que têm inserções um dentro do outro, contando as mesmas histórias, mas que você pode ler também em ordem cronológica, por versículo a versículo, né? Que seria muito interessante, uma leitura cronológica que é muito legal. Eu até prefiro uma leitura cronológica, não por livros aqui, igual eu estou fazendo, mas eu prefiro uma leitura cronológica versicular. E eu não estou com a Bíblia aqui hoje, de ordem cronológica. Aí, Mateus, Marcos, Lucas e João tem inserções um dentro do outro, tá? Mas você pode ler também de forma independente. E aí viria Atos dos Apóstolos. Então, na semana 11 e 12, olha que legal. Você leria tudo isso, até 1ª e 2ª Tessalonicenses. E aqui eu usei Atos dos Apóstolos, igual usei 2ª Crônicas lá também, que seria uma referência cronológica. Por exemplo, Tiago, que é o livro 59 da sua Bíblia aí, da sua casa, aí, que está aqui no final, que estaria aqui no lugar de Hebreus, na verdade está sendo citado em Atos 12, 1. Então, Tiago, na verdade, está aqui em cima. Então, você pode ler Atos dos Apóstolos inteiro, e depois você lê Tiago. Aí, Filemão está em Atos 18, 16. Colossenses vem depois de Filemão, Efésios vem depois de Colossenses, Filipenses vem depois de Efésios, e aí voltaria, Atos 18, 16, 1 Tessalonicenses 18, vem em Atos 18, 17. E aí 2 Tessalonicenses realmente vem depois de 1 Tessalonicenses, segundo o Kissen e o Classen, tá? E aí, Atos 18, 17, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Coríntios, a carta teria sido escrita ali mais ou menos em Atos 19, e aí 2 Coríntios viria depois de 1 Coríntios, Gálatas viria depois de 2 Coríntios, Romanos viria mais ou menos aqui em Gálatas 6,
no final de Gálatas 6. Então poderia até apagar isso aqui assim, ó, ler todo o livro de Gálatas, tá? E depois ler Romanos. Então eu deixaria pelo menos só a referência de Gálatas aqui. E aí continuaria. 1 Timóteo vem em Atos 28, 31, ó, pula do 12 para o 18, 18, 16, 18, 17, 19, 28, 31, entendeu? E aí Tito vem depois de 1 Timóteo, ó. 2 Timóteo não vem depois de 1 Timóteo, tem bastante coisa que aconteceu aqui antes, tá? 1 Pedro vem depois de Tito, ó. 2 Pedro também não vem depois de 1 Pedro. Depois de 1 Pedro seria Hebreus, né? Na sugestão deles aqui. E aí sim, depois viria 2 Pedro, e aí depois de 2 Pedro vem Judas, ó. Judas é tido como o último capítulo antes de Apocalipse, ó. Apocalipse 66, mas eles tratam Judas como o livro de 61. Depois de Judas, aí sim vem 2 Timóteo e fecha esse ciclo aqui todo, entendeu? Muito legal. Ah, Rafael, mas isso tudo na semana 13, ó, ou seja, na mesma semana você vai conseguir ler isso aqui tudo, porque é pouquinho, são textos muito pequenininhos. Depois de 2 Timóteo vem todos os escritos de João, seria o último escritor, tá? Totalizando aqui 1189 capítulos, tá? E aí seriam mais ou menos ali 18 capítulos por livro, totalizando também 31.105 versículos, tá? Daria mais ou menos ali 26 versículos por capítulo, tá? E aí cada capítulo tem mais ou menos 26 versículos, e cada versículo tem mais ou menos 23 palavras, e aí você faz as contas aí, daria mais ou menos 8 horas de leitura, 3 horas e 50 de leitura, tá? Então 2 horas por dia, isso daqui daria mais ou menos 2 dias, né? Se fosse 4 horas aqui, daria 2 dias certinho, entendeu? Então eu arredondei tudo para cima para dar uma margem de conforto total de leitura. Além de uma leitura lenta, dias que você vai conseguir terminar de ler antes essa leitura lenta, tá? Então você, aqui indo pro cantinho aqui agora, a Antiga Aliança você começaria a ler no dia 21 do 4, terminaria no dia 29 do 6, 70 dias lendo com todo o conforto do mundo. A Aliança Renovada a partir do dia 30 do 6, ou seja, no dia seguinte, até o dia 20 do 7, ou seja, do 21 do 4 a 20 do 7 dão 91 dias. Olha como é que é importante a Antiga Aliança, olha quanta coisa que tem aqui, tá? Lembrando, gente, que manuscritologicamente o Messias leu a Antiga Aliança, tá? Não tinha os escritos dos outros, dos apóstolos ali, tá? E dos outros discípulos, os escritos dos apóstolos. Então o Messias sabia a importância desses dias, dessas semanas de leitura aqui, tá? Então, ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses, totalizando 91 dias. Agora, por que do 91 dias? No livro de Enoque, no capítulo 72, ele faz uma referência ao ano ter 360 dias, mais 4 dias de inserções a cada trimestre. Então, seriam 4 trimestres, né? E aí, seria, então, 364 dias, tá? E aí, se você pegar ciclos de 91 dias, ou seja, 90 mais um dia de mudança de estação, daria 91 dias. Então, 91 vezes 4 vezes daria 364 dias, e não 365 dias. Então, o livro de Enoque, capítulo 72, fala sobre esses 364 dias, tá bom? Então, por exemplo, em 2000, aí eu posso até abrir outro arquivo aqui, vamos ver se eu consigo abrir outro arquivo aqui. Eu posso até mostrar, eu tenho isso impresso também, tem várias coisas impressas aqui também. O calendário, deixa eu abrir esse arquivo aqui. 23, espera só um minutinho, viu, gente? Musiquinha de elevador, de novo, beleza, precisa não. E aí, ó, o meu ano lá em casa é assim, eu anoto as luas e os zênites solares e lunares aqui. Então, por exemplo, nós estamos hoje no dia 21 de abril, tá? Então, nós estamos no dia 7 do mês 2, isso lá na minha casa, tá? Na casa do Yerusef é diferente e na outra é diferente, mas a nossa referência é abril. O ano começa numa quarta-feira, baseado na criação do Sol e da Lua, do Sol, da Lua e das estrelas para marcarem os tempos, tá? E aí,
Então o ano começaria no 4º dia, tá? E você teria aqui, então olha lá, no ano seguinte, no ano que vem, você tem aqui o ano começando no dia 15 de março e não no dia 16 de março, entendeu? Que é numa quarta-feira também, tá? E seria o 31º dia daqueles 91 dias, né? Deixa eu mostrar isso aqui na prática também, ó. Dia 1, dia 30, primeiro mês. Aí dia 1, dia 30, segundo mês. Dia 1, dia 31, no terceiro mês. Então daria 30, 60, 91 dias. Isso se repete 4 vezes, né? Olha lá. Dia 1º, dia 30. Dia 1º, dia 30. Aqui é porque eu só imprimi uma folhinha só, então só terminei para levar lá para casa. Eu vou terminar de configurar o restante das planilhas aqui. Mas eu marco aqui também, ó, o que eu marquei nesse calendáriozinho aqui, ó. O zenite da lua. Gente, zenite da lua nova. E aqui, ó, zenite da lua cheia, aqui na localidade onde eu tô. Zenite da lua cheia, gente. Se você pegar a Terra como um globo, tá? O que eu não acredito. E você tá aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Dá para até desenhar aqui deixa eu abrir um arquivo aqui. Eu vou terminar falando. E aí são 4 ciclos de 91 dias. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para fazer esse desenho doido aqui rapidinho, tá? Ctrl T, delete, inserir formas circulares. Tá, esse rostinho feliz aqui, quando olhar para cima, ele vai ver a lua cheia. Pergunta, como é que o Sol, como é que o raio solar está passando no meio da Terra aqui dentro para poder deixar a lua 100% cheia para o cara que está olhando isso aqui para cima, tá? Então, para mim, o modelo, agora tá, você pode alegar que tem raios solares vindo para cá, iluminando aqui para cá, tá? E raios solares iluminando daqui para cá, tá? Só que eu vou fazer isso no outro vídeo, tá? Vamos supor aqui assim. Então, esses raios continuariam perpendiculares aqui na Terra, só que eu tenho um outro arquivo também, esse ponto mais tangente possível aqui, ó. Olha lá o raio solar vindo, vindo. Ó. Gente, isso aqui é a Terra. Isso daqui é a Terra. Ó, viu o tamanho do Sol? Olha o tamanhozinho da Terra. Olha o tamanhozinho da Terra. Tá? E, gente, pasme, a Lua tá aqui, ó. Olha o tamanhozinho da Lua. Olha. Para ter lua cheia, eu teria que ter o raio solar passando exatamente no meio da Terra aqui, ó. Essa linha amarela teria que estar cruzando a Terra aqui, ó, porque depois ela começa aqui de novo. Ó, ela volta para cá, ó, tá? Então, não tem como a lua cheia ser vista num globo, tá? O zenite da lua cheia, tem um cara aqui, ó, nessa pontinha aqui, olhando para cima, e ele vê exatamente no zenite, porque o zenite, ó, é quando você olha para cima e vê exatamente 90 graus, tá? Ó, lua nova teve um zenite de 90 graus, e no dia 15, ou o dia 1º do mês 3, ou seja, se olhar exatamente para cima de você assim, de lua cheia, tá? Então o zenite da lua cheia destrói o globo, tá? Eu estou falando a grosso modo aqui agora, porque senão o raio solar tem que passar por dentro da Terra, e não passa, a gente sabe que não passa. O Sol teria que estar dentro da Terra, entendeu? Então é muito complicado isso.
E aí no mesmo dia vai ter um eclipse lunar total, ou seja, em 2022 a gente não vai conseguir, em maio de 2022 a gente não vai conseguir ver o zenite da lua cheia, mas não se preocupa não que em 2023 a gente vai conseguir. Gente, e aí tem os textos aqui das festas do Criador, a separação do Cordeiro, a Pessah, tá? E o Matzah, que é a festa dos pães ázimos. Então todas as referências do Matzah e da Pessah estão aqui, e ainda tem mais outras. Aqui a Páscoa, né? A Pesach Sheni, para os que não estavam, os que não são circuncisos, os que não puderam comemorar a primeira. E aí vem a festa das primícias, Shavuot. Aqui tem alguns textos e eu ainda vou complementar com outros também. E aí eu coloquei algumas palavras como dia, luz, tarde, entardecer, noite, escuridão, manhã, amanhecer, meio-dia, sol, lua. Lua é ira. Então, Hadesh não é lua nova, é novo mês. Até porque lua cheia, ira não sei o que. Então lua é lua cheia, entendeu? Então essa palavra aqui, Hadesh, não é lua nova, tá? Mas significa sim novo mês. Então eu deixei estrelas, mês, tá? Mês, Hadesh, novo, renovar. Isso é um verbo, é uma ação verbal, igual a gente falou no vídeo passado, tá? Então eu misturei esse monte de assunto aqui meio que sem roteiro, porque essa semana eu tenho com a dificuldade técnica, eu não vou conseguir fazer o vídeo que eu falaria sobre religiões, tá? Então eu improvisei um vídeo aqui rápido, tá? Baseado nessa leitura da Bíblia aqui. E como a gente também estava falando de ministério, uma das formas de você fazer, para você fazer o ministério, é fazer uma leitura das Escrituras Sagradas, tá? E aí a gente encerra esse vídeo de hoje com esse monte de mensagem rápida aqui. Eu não vou ter tempo para editar vídeo essa semana e minha vida eu estou tendo uma transformação positiva na minha vida, tá? Eu estou dando 2 passos para trás para dar 3, 4 para frente, né? Na verdade eu tô dando uma freada aqui no canal agora para poder resolver outras coisas que vão me ajudar muito futuramente, e aí são assuntos para depois. Então eu encerro com essa mensagem aqui, Misturei aqui assuntos sobre monoscritologia, com assuntos sobre ministério, com assuntos sobre leitura da Bíblia, e eu dei um presente aqui falando sobre uma possível tendência uma possível caminho você ler as Escrituras de uma forma cronológica aqui, mas sem ser uma cronologia por versículo, mas uma cronologia no máximo ali por capítulos, né, ou quanto por livros. Por exemplo, eu pararia de ler Gênesis aqui no capítulo 11 para ler João inteiro. Depois eu volto para Gênesis para poder seguir uma sequência aqui de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Mas em outros casos aqui embaixo, por exemplo, eu leria 2 Crônicas inteira, os 36 capítulos, para depois ler Obadias. E não pararia ali no capítulo 21 de 2 Crônicas para ler Obadias, entendeu? Agora, sendo tudo dentro da mesma semana, tudo bem, tá? Agora, no caso onde não é na mesma semana, por exemplo, aqui assim, Jeremias está aqui, então são 52 capítulos. Eu pararia de ler Jeremias no capítulo 31 para ler 48 capítulos de Ezequiel? De forma alguma. Eu vou ler Jeremias inteiro. Aí eu posso ler Sofonias aqui em Jeremias 3, né? Porque Sofonias é rapidinho, são 3 capítulos. E aí eu leria Jeremias, Sofonias, né? Ou junto ou separado. Aí na outra semana, na semana 8 eu começaria a ler Ezequiel. E assim diante. E no caso aqui os livros de sabedoria, eles colocam, aqui eu não estou com a Bíblia aqui, gente, infelizmente foi um vídeo improvisado hoje, gente, me perdões. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, eu espero que eu tenha podido passar alguma coisa para vocês, mas eu não correria danada. Então, segundo o Kissen e o Klassen, esses livros todos aqui, eles estão inseridos aqui entre Malaquias e ali desde Deuteronômio até alguns profetas. E aí o livro de 2 Crônicas que eu coloquei aqui no meio também está espalhado lá de Gênesis até Malaquias, tá? Então eu coloquei eles aqui no meio. Mas para não fazer uma linha, para não cortar a linha de raciocínio, eu sugiro você ler até Malaquias, depois você tira ali 2 semanas, uma semana na verdade, 8 dias, só para ler livro de sabedoria. Olha que delícia essa semana aqui, vai ser uma semana muito gostosa de ler. E aí depois você começa no Novo Testamento, tá? Então, por exemplo, eu não paro aqui, por mais que Tiago esteja aqui em Atos 12:1, eu não paro de ler Atos. Eu leio Atos inteiro,
E eu faço assim na prática, né? Eu estou falando o que eu faço, como vocês vão fazer, vocês determinam. Eu termino de ler Atos, termino de ler Tiago, termino de ler Filemão, termino de ler Colossenses. Aqui eu faço por capítulo, por livro mesmo. Eu não faço em sessões capitulares e muito menos em sessões de versículo, porque senão 2 Crônicas e 1 Crônicas tem sessões de versículo aqui de Gênesis até o final, entendeu? E a mesma coisa, então eu leio 1 e 2 Crônicas como uma revisão, ó, semana da revisão, vamos botar assim, tá? Gente, vídeo improvisado, tá? Se eu cometi algum erro aqui e tal. E aí, ó, eu leria aqui também, cadê? Eu também faria a semana dos livros de sabedoria, ó, semana de sabedoria, beleza? Aqui seria vamos botar aqui, ó, Esdras e Neemias, né? Seria semana dos últimos profetas, antes dos 400 anos de silêncio, 400 anos de silêncio do Criador, tá? Gente, improviso tudo aqui, tá? Se eu tiver errado aqui, ó, semana, e aqui tudo é semana dos profetas grandes, ó. Na verdade é semana de todos os profetas, né? Semana das profecias. Tudo você vê semana das profecias também. Aqui, ó, tem Daniel aqui, inclusive, né? Daniel fala sobre bastante coisa legal. Semana das profecias, tá? Revisão e início dos profetas. Beleza, gente. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Me perdoe se eu fui muito rápido aqui, mas eu tentei falar também. Eu vou fazer um vídeo especial sobre calendário e sobre outros assuntos aqui referentes a eu vou fazer um vídeo especial aqui sobre calendário e sobre essas coisas de zenite lunar e solar aqui, tá? O Sol é muito maior do que a Terra, ó, muito maior do que a Terra. No entanto, reduzindo a beça aqui, ó, e o Sol agora o Sol ficou pequenininho, mas aí quando chegar no final, a Lua não dá nem para ver, ó. Olha a Terra aqui, ó. Viu? A Terra está aqui, ó. Aí eu vou aumentar a Terra muito. E o raio solar está passando aqui dentro. Tem uma linha amarela passando por dentro da Terra. Não pode. A Lua teria que estar em eclipse, entendeu? E não daria para ele não uma Lua cheia. E a Lua está menor assim ainda, tá? Então essas distâncias são todas proporcionais que eu fiz aqui, tá, gente? Cadê aqui a Terra? A Terra, tá? Então a Terra, olha o tamanho da Terra em relação à Lua, e essa aqui seria a distância, 384 mil quilômetros. Gente, eu espero. Então não é assim, ó. Não é que o raio solar vai invadir a Lua e vai fazer Lua cheia, porque aqui eu provo, só nesse pequeno slide aqui eu provo que na verdade esse Sol aqui está muito mais lá embaixo e essa Lua aqui está muito mais lá em cima. Então o raio solar teria que passar por dentro do Sol, por dentro da Terra, né? Como se a Lua cheia, deixa eu pegar aqui tudo, a Lua cheia tivesse absurdos assim, né? Teria que ter. Não dá, gente, não dá para acreditar no globo, não dá para acreditar no globo, não. Tá? E aí, né, uma coisa meio doida assim. Então esse arquivo que eu acabei de criar, nem tá salvo. Agora esse arquivo aqui tá salvo, tem nome, ó, Zenit, ó. Deixa eu fechar esse arquivo aqui, não vou nem salvar isso aqui. Aliás, eu vou salvar só para poder dar esse exemplo depois para outras pessoas também. Tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui. Depois eu vou falar sobre o calendário de forma separada. Vou falar sobre esse Zenit aqui. Eu vou fazer esse desenho no AutoCAD, porque eu sei desenhar no AutoCAD também, e eu mostro os números para vocês. Tá? E eu espero que esse vídeo aqui sobre
sobre a leitura da Bíblia. Então, em um ano, você consegue ler a Bíblia 4 vezes de uma forma muito calma, tá? Porque seriam 4 ciclos de 91 dias. Beleza, gente? Então, 4 ciclos de 91 dias, gente, dá para ler a Bíblia inteira 4 vezes em um ano, tá? 4 vezes em um ano. Eu não posso ser mais claro do que isso, tá bom? Então, um grande abraço a vocês. Eu agradeço muito vocês aqui também novamente. E eu espero que eu esteja acrescentando alguma coisa na vida de vocês, tá? Um grande abraço. Eu vou interromper a gravação aqui depois de 1h05. Interromper a gravação? Sim. Um abraço, gente. Jazz é vida, gente. Jazz é vida. Eu choro com essas músicas. Amo a musiquinha de Irã.